Bom dia, minhas amigas e meus amigos. Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, eu tenho aqui, vocês já devem ter visto, uma filmagem que eu acordei logo de manhã e eu não tive paciência de pintar o meu cabelo, sabem? Muitas coisinhas assim, que empatar, levar assim o dia até tarde. Já almoçamos tarde, já me despachei tarde, pronto, coisinhas que empatou e eu já não tive paciência de pintar o cabelo, e assim eu disse, de qualquer maneira ele volta-me cedo e então eu vou gravar e vou pintar o cabelo. Então tem o clipe que eu estava, devia ser 4:15 da manhã, estava aí então pintando o cabelo. Enfim, isso é o resultado. Eu fiz assim um bocadinho de secador, não fiz mais nada, mas ele fica assim, tudo brilhante. A razão pela qual eu pinto de preto é porque assim, eu depois de casar comecei assim a pintar o cabelo. E eu sempre gostei, o meu cabelo era um ruivo acastanhado. Mas depois eu pintei de como era, cobreado, acho que era ruiva cobreado, uma coisa assim. Mas quando a gente ia à loja nunca tinha aquela cor que a gente queria, ou era vermelho mais claro, ou eu pintava ficava mais escuro, ou ficava, às vezes comprava castanho, ficava o castanho escuro, depois já não ficava o vermelho que eu queria. Ou seja, nunca tinha a tinta direita, sabe? E acabei que, olha, disse, mas assim, eu pinto preto há sempre. O preto nunca desaparece. E então, olha, eu não gosto de vadelheira. Já tive cabelo, não gosto. Eu disse, olha, então eu vou começar a pintar de preto. E foi, já está aqui há algum tempo que eu pinto sempre dessa cor. Enfim, minhas amigas, vocês lembram-se aqui, há uns dias atrás, que eu falei até que usava um corretivo, que não uso máscara. Eu só uso corretivo. Mas tive aqui uns bons meses, acho que desde dezembro, que até tinha dito que era para comprar, depois vi sempre empurrando com a barriga, sempre empurrando, e acabei que nunca comprei. E estava desde dezembro sem o corretivo.
Pronto, eu sei que às vezes eu durmo pouco, às vezes não me dá sono, enfim, acordo cedo, acaba que às vezes, mesmo assim, a gente com a nossa idade vai escurecendo assim um pouco aqui. Há pessoas que escurecem, podem ser mesmo branquinhas, até há pessoas que têm papos aqui nos olhos, de cansaço ou outras coisas, de falta de dormir, outras ficam com olheiras. E no meu caso, eu saio para o lado da minha mãe acaba de tempo foi ficando com esta zona dos olhos mais escura. E ela usava base, e não, eu nunca gostei muito de usar assim base. Não quer dizer que não sejam boas, que há bases muito boas, mas de qualquer forma, eu disse assim, eu acho que para mim o corretivo, às vezes para gravar, para ter em casa, porque de verão não gosto de usar essas coisas, porque estou sempre a suar, estou sempre a limpar. E então eu disse, eu vou comprar. Olha, e ontem então eu disse ao José para me trazer, e ele trouxe-me, está aqui, um corretivo que ele comprei na Bells, isso à volta de 2 euros e tal, 3 euros e tal, às vezes mais o descuido. Eu até, pronto, devia comprar 2 ou 3 de uma vez, porque não é caro, mas acabo de comprar sempre. E então é este, ó, o mais clarinho que está lá na Bells. A minha cor é essa, que eu sou branquinha, e é sempre esta cor, assim mais para o branco. E diz aqui, isto é da marca Essence, gosto muito dessas marcas, são marcas baratas, mas marcas boas. Aqui diz que é camuflage matte e é a prova d'água, waterproof. Aqui, waterproof, aqui embaixo. Estão a ver lá. Enfim, acabei que passei, pus um rimelzinho, pus assim uma coisinha aqui para não ficar assim tão desquadrado. E é isto que de vez em quando apetece-me fazer, não é todos os dias, mas de vez em quando apetece-me, dá-me assim mais ânimo às vezes, sabem? Dá-me mais ânimo de, sei lá, sinto-me uma pessoa, assim, não é que preciso de maquiagem para me sentir própria, mas parece que vai a sair, ou parece que não sei, olha, se é que bota-me mais para cima um pouco, a autoestima, e acaba que de vez em quando eu faço essas coisinhas assim, gosto de me arranjar, gosto, mesmo assim para ficar em casa, eu uso um perfumezinho para ficar em casa, de vez em quando, às vezes estou assim mais mexenha, mais baixa estima, mas tem dias que eu gosto de também passar assim uma coisinha, mesmo para estar em casa, para me sentir bem comigo própria. Enfim, minhas amigas, ontem era para ter fé. Primeiro que todos vamos tomar café, se nem pega falei, o café fica frio. Um cafezinho à nossa saúde, porque senão acaba que eu falo e não bebo. Eita, que café de bom. Que rico cafezé. Não, estava nos nossos planos ontem fazer as comprinhas. Eu ia fazer aquilo com a abóbora. Não sabia se ia fazer pastéis de abóbora, se ia fazer bolo, mas acho que eu ia fazer bolo. Um bolinho de abóbora. E até, juntamente com a abóbora, eu acho que veio cozer uma cenourinha. Eu nunca fiz isso, mas passou-me agora pela cabeça. Acho que veio cozer uma cenourinha, veio-lhe descascar e veio pôr juntamente com a abóbora a cozinhar. E depois veio ralar tudo, veio escorrer, e depois então a gente faz o bolinho. Porque, sabem, os pastéis são bons, eu adoro pastéis de abóbora, mas para não estar assim frito, sabem, o bolinho vai ao forno, fica mais assim chutadinho ali, não faz assim tanto mal. Mas o bolo por fora, eu vou se põe um bocadinho de canela por cima do bolo. Vê como é que eu vou fazer, vê se dá certo, sabe? Enfim, vamos ver se realmente
Sei que não é a época desses bolinhos assim, esses bolos, acho que faz-se mais para aí, outubro, novembro, é para essas épocazinhas assim, mas está-me apetecendo, sabem? Está-me apetecendo. Apesar de ter comido um jesuíta, às vezes apetece comer assim uma coisinha mais docinha. Enfim. E também para aproveitar a abóbora, porque eu tinha posto uma abóbora para o lixo, e acreditem que eu tinha ali 3 abóboras, e devia ter mostrado a vocês antes de descascar. Tinha ali a mais amarela de todas, e que era mais gordinha e que tinha mais miolo, é aquela abóbora menina. Minhas amigas, as outras mais achatadas, eu acho que não compro mais. Eu parti, elas são tão delgadinhas por dentro. E tinha uma que era meia branca. Até está ali, que eu deixei já lavadinha, deixei dentro da panela, com um bocadinho de água. Está mesmo a modos de cozer. E depois eu mostro a vocês. Meia esbranquiçada, diferente das outras. Não sei se vai ser muito doce, mas olha, foi para aproveitar mesmo a abobrinha toda. Enfim, minhas amigas, não quero ser chata. Portanto, vocês aí vão ver então, agora de seguida, então o que é que eu vou fazer com a abóbora. Vamos ver se dá certo, não é? E pronto. Eu espero que vocês gostem e até já. Aqui está as abóboras. As bocadinhos assim é a abóbora menina. Ó, vocês que vejam, ela é tão inchadinha por dentro. Já essas outras são tão delgaditas. Essa principalmente é tão esbranquiçada, ó. Vocês estão vendo? Tirar aqui a para vocês verem. Ó, parece batata. Branca, branca, branca é esta. Sabem? Eu deixei aqui com a aguinha unte. Agora eu vou cozer. E vou, mas antes vou descascar uma cenoura. Vou botar aqui e vou para cozer juntamente com a abóbora. Para depois a gente fazer o bolo. Minhas amigas, aqui eu tenho então a cenoura e a abóbora. E pus 2 cenouras médias. Caldeada aqui com a abóbora. Ralei. Aliás, cozi, escorri a água e ralei. Tudo. Tem aqui 1 quilo, isto aqui é 1 quilo, ou tudo, 1 quilo de abóbora ralado juntamente com as 2 cenouras, não meti sal, não meti nada. Aqui nesta pana eu tenho para colocar 3 ovos, tenho ali óleo, farinha, açúcar e fermento, porque esta farinha não tem fermento. Ok? Vou também adicionar aqui um bocadinho de canela, muito pouco, que eu vou buscar ali ao armário. O que é que eu vou fazer? Eu não vou dar medidas agora, porque não vou utilizar leite também. Eu vou colocar, eu vou bater aqui os ovos primeiro, e depois, juntamente com o açúcar, os ovos com o açúcar, eu vou pôr mais ou menos 2 copos de açúcar. Vou pôr mais ou menos 500 ml
de açúcar. E vê pondo a farinha. Mas vê medendo a farinha. Não vou dizer nada a vocês agora, porque isto vai ser um bolo assim a olho, sabem? E vê depois a quantidade de farinha que eu vou utilizar. Vou colocar um bocadinho de óleo, que é para ficar assim fofinho, não é? E é um bocadinho de canela. A canela é só uma pontita de nada, daquelas colheres de mexer café. Uma pontinha só. Depois então quando o bolo ficar na forma, que é nesta forma que eu vou fazer, aí então eu ponho um bocadinho de açúcar por cima e um bocadinho de canela. Mas eu vou misturar tudo a vocês, ok? Portanto, fiquem por aí. Aqui eu tenho 250 de óleo. Já bati os ovos com açúcar e coloquei a abóbora, o quilo de abóbora com a cenoura. E foi os 500 ml de açúcar, juntamente com os 3 ovos. Agora eu vou adicionar 250 ml de óleo. Então, eu coloquei 750 de açúcar, 750, e coloquei 4 copos de farinha. Cada copo são 250 ml. Ok? Portanto, foi 250 ml de óleo, 4 copos de farinha sem fermento de 250 ml cada bem, 750 ml de açúcar, 1 kg de abóbora com 2 cenouras, meti uma pontinha de colher de canela, fica a gosto. Se vocês não gostem, não coloquem. E pus um bocadinho para ver, está bem bom. Agora eu vou untar a forma. E fui 3 ovos, claro. Agora eu vou untar a forma, vou colocar, tá bom? Isso é um bolo grande. Se vocês tiverem assim um tabuleiro grande, façam num tabuleiro. Isso até, para quem gosta, pode cobrir com brigadeiro, pode cobrir com ganache, pode fazer aquela cobertura de chocolate que fica assim tostadinho, bem sequinho, durinho por cima, e podem comer só assim. Eu não vou fazer coberturas, vou só pôr depois está na forma, a ver, pôr um bocadinho de canela e de açúcar por cima, tá bom? E assim fica então o nosso bolo. Agora ele vai ali ao forno a 180 graus, até cozinhar, não é? Pode levar 45 minutos, 50, vai depender do forno de cada bem. Quando ele ficar pronto, eu venho e mostro. E pronto, minhas amigas, o bolo ficou pronto. Isso é a casquinha do açúcar com a canela. Casquinha que cria por cima depois de ir ao forno. Eu vou partir um bocadinho. Ainda está muito quente, está muito fofinho. Coloquei aqui isto assim. Uma delícia. Por dentro ficou assim, bem úmido. Bem úmido. Para quem gosta de bolos úmidos, com crostinha sequinha, tem deles. Olha que cor de linda. Está quentíssima ainda. Mas eu não resisti. Estão a ver? Olha que umidade que está aqui. Quem vê diz que o bolo está assim, é tipo um pudim, E essa parte aqui é a parte da crostinha. Que delícia! Se com um chazinho, é o cafezinho. Que bom! Só esse pedacito já me está pondo águas na boca. Que delícia!
Está mesmo muito bom. Muito bom mesmo. Oh, que cor de linda. E é isso, minhas amigas. Espero que vocês façam, que gostem. Da minha parte, se fizerem, bom apetite para todos, não é? Minhas amigas, agora fiquem por aí. Até já. E pronto, bora lá aqui para o nosso Evangelho diário. A nossa palavra, não é? Quero mandar um grande beijinho para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Quero mandar também para uma seguidora que nos viu ontem, até esqueci muito de falar, que veio ter connosco lá no Pingo Doce. Um grande beijinho. E para todas as outras, que eu sei que também me veem lá, mas às vezes têm receio de virem ter comigo. Enfim, para todas as pessoas, um grande abraço e que esteja tudo bem. Minhas amigas, hoje é dia 16 de abril, são 7:45 da manhã, quinta-feira, estamos quase aí com o fim de semana à porta, não é? E então, a leitura está em João, capítulo 3, e o versículo está do 31 ao 36. Bora lá ver. Diz assim: Disse Jesus a Nicodemos: aquele que vem lá de cima é superior a todos. Aquele que vem da terra é da terra, e terrestre é a sua linguagem. Aquele que vem do céu é superior a todos. Ele testifica o que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Quem recebe o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. Aquele a quem Deus enviou fala palavras de Deus, porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. O Pai é o meu Filho e pôs todas as coisas na sua mão. Quem acredita no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, não acredita no Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Agora vamos para o resumo. E aqui assim um risquinho da tinta. E diz assim: Jesus, tu que vieste do alto e nos revelas a verdade do Pai, ajuda-me a reconhecer e acolher o teu testemunho na minha vida. Dá-me a graça de ver para além do que é terreno e compreender a tua palavra que dá vida. Fortalece a minha fé quando duvido e concede-me um coração dócil ao Espírito que derramas sem medida. Ensina-me a confiar que, ao crer em ti, já participo da vida eterna que prometes a quem te acolhe. Minhas amigas, então, o que esta palavra nos quer dizer hoje? Quer nos dizer que, igual a Jesus, sou Jesus. Nós que pertencemos à terra, nós somos pó e em pó tornaremos. Portanto, nós que somos aqui da terra, terrestres, nós temos palavras, mesmo que a gente fale uns para os outros, a gente sabe que temos pessoas que gostem de ouvir a gente, que fala assim, que partilha a palavra de Deus. Minhas amigas, todos nós temos as nossas vidas, todos nós temos os nossos sofrimentos, todos nós temos os nossos afazeres, todos nós temos as nossas histórias, não é? Cada um tem a sua história, cada um tem o seu percurso de vida, cada um tem a sua maneira de ser, cada um tem a sua maneira de falar, de pensar, de reagir, não é? Cada um. Porque Jesus não faz fotocópias.
Jesus faz uma pessoa. Ninguém é igual a ninguém. Portanto, aqui, o que é que a palavra está a pedir? Está a pedir que a gente tem que reconhecer e acolher o testemunho de Jesus na nossa vida, para nós pedirmos a graça de ver para além do que é terreno, ou seja, com o nosso confiar em Jesus, com a nossa fé, nós temos que ver com os olhos da alma, sabem? Porque quando a gente vê com os olhos da alma, a gente vê com os olhos do coração, que é aquela coisa de querer ajudar os outros, sabem? E aqui fala, fortalece a minha fé. Quando eu fico a duvidar, quando eu fico com o meu coração a duvidar da palavra, e porque é? Porque às vezes a gente sabe que como a gente pertence à terra, não é? Somos pó e em pó nos iremos tornar, a gente acaba que às vezes somos pessoas muito passivas, pessoas que a gente acaba que a gente devidamente, às vezes, não é que a gente não confie, mas ficamos com medo. O medo é uma coisa que trauma muito a nossa vida. O medo faz com que a gente não fale. O medo faz com que a gente fique com depressão porque a gente não responde. A gente tem medo de reagir dos outros. Sabe? E este medo, às vezes, não deixa que o nosso coração se purifique na palavra de Deus. Não deixa que, por exemplo, eu tinha esse canal, não é? E agora eu tinha este livrinho e eu com medo dos outros, com vergonha. Eu agora está a falar na palavra de Deus, muita gente me conhece, muita gente, o que é que vai dizer? Olha, aquela não tem estudo nenhum. Vai agora estar a falar na palavra de Deus. Quem é ela? Ela não é padre, ela não foi para seminários, ela não foi assim, não foi só. Para que é que ela está falando nisso, sabe? E eu, se tivesse vergonha da palavra de Deus, se tivesse medo, não estava aqui. Criticada eu sempre fui, ainda sou. Portanto, eu sei que posso não saber explicar bem, posso não saber explicar como um padre, sei também que há muitos pastores, há muitas pessoas, até outras pessoas do mundo inteiro, que têm aquela maneira de falar, aqueles dizeres, sabem ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, sabem ter aquela vontade. Eu falo da maneira que eu sinto, sabem? E a maneira que eu leio aqui a leitura do Evangelho, as pessoas que são vocês podem até interpretar de outra forma que eu interpreto. E não quer dizer que o que eu estou a falar aqui seja mais certo que aquilo que vocês estão pensando. Porque a maioria das pessoas que me humilham e peguem de cabeça comigo e estão-me sempre a criticar falas na palavra de Deus, mas tu não vais à missa, não sei o quê, tu devias ir à missa, em vez de estás a pregar. Minhas amigas, ainda essa semana a gente lê aqui uma passagem que Jesus disse aos discípulos: ide, partilhai pelo mundo inteiro, partilhai a palavra. Minhas amigas, o que é que tem? E há pessoas até que vão à missa todos os domingos, vão por ir, mas a pessoa vai se quer. Eu não estou falando de mal, estou falando neste assunto para poder responder. Se as pessoas vão à missa, vão, pronto. Mas eu não estou a criticar, porque é que eu sou sempre humilhada a dizer: tu falas na palavra, mas não vais à missa. Antes fosses à missa. Mas eu estou falando da palavra de Deus. A pessoa fica a ouvir se quer. Mas enfim, nós vamos sem continuar. A minha família também ouve, porque também me disserem isso,
que eu devia ler para a minha família. Porque a minha família é uma camada de malandros, ninguém quer trabalhar, nunca ninguém trabalhou. E então eu tenho que partilhar para a minha família tudo, a saber o que é que Deus quer, que eu estou fazendo pouco de Deus, e a minha família toda, e a gente só uma mudada dos outros, e a minha vida é só sentada. Mas, minhas amigas, e são conversas que há uns tempos atrás até me podia tocar, mas eu falo assim porque eu sei que é através desses obstáculos, é através dessas palavras, é através disso tudo que eu confio mais em Deus. E quanto mais eu batalho na palavra de Deus, quanto mais eu vejo a frente, quanto mais gosto eu quero. Por isso é que às vezes eu fico assim, meio desanimado e tudo, porque o inimigo quer me arrancar, o inimigo quer que eu acabe com tudo, mas não. Eu vou em frente e eu vou estar sempre aqui a falar na palavra de Deus. Quanto mais humilhada for, melhor. Porque eu sei que estou fazendo isto para Deus. E tudo quanto é assim, que a gente entrega as coisas para Deus e a gente fala em Deus, há sempre coisas que está sempre assim a rondar, para tirar a gente de falar nisso, mas não vão conseguir. Portanto, não querem ouvir, se acham que não, que eu sou uma pessoa tudo isso que me dizem, então não vejam. Mas aqui diz, Jesus disse a Nicodemos, aquele que vem lá de cima é superior a todos. Portanto, Jesus é superior a todos. Portanto, se eu estou até hoje aqui, lendo a palavra, e se tem pessoas, tem um nosso amigo aqui do canal, que me manda sempre o livrinho, e se esse livrinho me chegar às mãos, isso é um livro do Evangelho. E este livrinho, se me chegar às mãos, é para eu usufruir dele. Portanto, o canal é meu e eu faço da leitura sempre, porque tenho esta coisa com Deus e eu sei que Deus gosta que a gente fale nele, porque Deus é bom, Deus está vivo, Deus ajuda, Deus cura, sabem? Deus cura, Deus dá força para a gente continuar. E é por essas coisas de Deus. E Deus tira-nos do Iraque, Deus tira-nos do pulso, Deus tira-nos de onde a gente vê, se a gente tem gosto. A gente pode chorar um dia inteiro, sabem? Mas, na manhã seguinte, estamos de pé com Deus, sempre. Deus dá-nos sempre solução, Deus dá sempre ajuda por trás. Minhas amigas, estamos a falar também do Espírito Santo, sabem? Já temos a madeirinha, já temos os barrotens, temos o oleado, temos o sítio, temos os preguens, temos o ferro, já compramos o ferro para o grelhador, já temos os ferrões e a base para pôr à volta. Tem o senhor que se ofereceu para fazer o grelhador. Portanto, Deus está connosco. Deus está connosco. Sabem? E quem anda com Deus não tem que ter medo de nada. Nada. Deus é bom. Deus é poderoso. E isso tudo que a gente tem conquistado pelo Espírito Santo é tudo em louvor ao Senhor. Em louvor a Deus. Com certeza. E eu vou sempre ler aqui a palavra sentada, aqui a ler a palavra de Deus. Até os cães começaram a ladrar que nem sequer estavam ladrando. Certo? Portanto, minhas amigas, é assim. Vamos ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado. Ao que eu digo, aqui a leitura de hoje é para nós pedirmos a Deus a graça de a gente confiar sempre na palavra dele, compreender a palavra dele para a nossa vida, porque a palavra dele fortalece e a gente nunca pode duvidar. Eu não duvido de nada. Eu não duvido nada do Senhor, porque o Senhor é luz, é o caminho,
é a vida, dá-nos solução, dá-nos luz, enfim, dá-nos tudo. Tudo, tudo, tudo. Até pessoas que nos querem cravar, pessoas que dizem coisas que não é da gente. O tempo dirá. Eu não me preocupo. Eu não me preocupo em justificar-me. Porque, minhas amigas, o tempo dirá. Eu estou aqui há 10 anos, faz este ano 10 anos, neste canal. E realmente, se eu fosse tudo o que já me disserem que eu sou, eu não estaria aqui. E vocês podem perguntar à volta, podem perguntar nas capelas, São Vicente, eu sou das capelas, mas tive a minha escola toda, a primeira comunhão e tudo, foi em São Vicente, Ferreira. Podem perguntar aqui à volta, se eu sou uma pessoa encrenqueira, se eu sou uma pessoa irradiadeira, se já dei que falar, se realmente não faço nada em casa, se tenho empregadas, podem vir cá à minha casa a qualquer hora do dia. E mesmo as pessoas, eu gostaria um dia de encontrar uma pessoa que não gosta de mim, encarar-me assim de cara a cara, gostaria mesmo, ou pelo Messenger, ou seja como for, gostaria de falar com essa pessoa. Eu gostaria, sabem? Enfim, as pessoas falem, mas nunca mostrem a sua cara. E está tudo bem, não faz mal nenhum, até se fosse preciso dar-lhe um abraço, que é o que a gente pode fazer, rezar por essas pessoas. Quero agradecer a todas as pessoas que vierem ao Messenger, principalmente uma senhora aqui de Vila Franca, que também é uma grande amiga minha mesmo, e a gente costuma falar no Messenger. Quero mandar um grande beijinho para ti, minha amiga. Estás sempre aqui presente também, e entre outras. Um grande beijinho para todas as pessoas que me dão carinho, que me dão apoio. Enfim, tudo de bom para vocês, para todos em geral. Até mesmo para as pessoas que não gostam de mim. Um grande beijinho e um grande abraço da minha parte, tá bom? Não gostem de mim, às vezes, por certas, sei lá, pela maneira que eu falo, ou achem que é da maneira que eles estão pensando. Já encontraram outras pessoas na vida e pensem que eu sou igual. Não sejam assim, conhecem-me primeiro, falem comigo e depois vocês verão realmente se é ou não como vocês pensam, tá bom? Enfim, minhas amigas, bora lá agradecer ao Senhor, mas primeiro vamos tomar aqui o café. Eu sou uma pessoa que preocupa-me com toda a gente. E mando às vezes mensagens, está tudo bem. Mas quando eu vejo que a pessoa já não responde da maneira que quer, eu não gosto de incomodar. Eu penso que se estou perguntando, eu penso que a pessoa não quer responder. E às vezes eu penso, pá, será que se eu não responder, a pessoa pensa que eu já não estou pensando nela? Se eu for perguntar, de repente pode pensar que eu estou sempre em cima. E às vezes eu fico recuada para trás por não querer invadir o espaço do outro, sabem? Mas eu preocupo-me com muita gente. E pessoas que até já não são minhas amigas, ficaram-me sempre gravadas na memória. Acreditem. Tem pessoas que serem muito queridas para mim, já não são minhas amigas, mas elas estão sempre no meu pensamento. É verdade, acreditem que é verdade. Tive uma pessoa, aliás, umas 2 outras pessoas, mais de 2 ou 3 anos que a gente falava-se, e do nada deixarem de falar comigo, do nada, mas elas continuam sempre no meu pensamento, sabem? Enfim, mesmo aquelas pessoas que não gostem, que mandem-me mensagem, que às vezes eu tenho que tirar a conversa do Messenger, eu fico sempre a pensar nelas, mas não posso fazer bem nenhum, não é? Então, Senhor, obrigada por mais este dia, obrigada por mais esta oportunidade, este fôlego de vida que o Senhor dá-nos a todos, todos os dias. Senhor, entra nas nossas casas, abençoa as nossas vidas todas, livra-nos de tudo ao mal, cobre com o teu manto todas as medicações, todo o tipo de exames, todo o tipo de cirurgias,
que o Senhor cubra com o seu manto, pós-cirúrgico, pessoas depressivas, pessoas desanimadas, pessoas que estão com síndrome do pânico, assim, entrem em pânico dentro de lojas, sentem muitas confusões, pessoas que querem tirar a sua vida, que o Senhor acuda naquela altura para as pessoas não fazerem essas asneiras, esses acontecimentos, enfim, que o Senhor cubra com o seu manto todas as instituições, trabalhos, viagens, transportes, que o Senhor abençoe, que a gente consagre tudo ao Senhor, para que o Senhor proteja as nossas casas, os nossos pertences todos, carros, tudo o que a gente tem, e que a gente antes de sair de casa, que o Senhor proteja sempre, em todo o momento, em toda a hora. Amém. Que o Senhor tenha sempre muita compaixão e muita misericórdia por nós todos, para nós irmos lutando com estas coisas todas que se passam nas nossas vidas, porque não é fácil, lutas, sofrimentos, enfim, tudo que a gente tem todos os dias. Que o Senhor acuda, que o Senhor dê-nos luz para nós seguirmos os caminhos. Amém. Tudo em louvor a Ti, Senhor. Todos os testemunhos que a gente dá aqui, sempre que o Senhor ajuda as pessoas também que se sentem desprezadas, pessoas que pensem que a gente não gosta delas, todas as pessoas que me maltratem aqui no canal, que o Senhor abençoe sempre, sempre, com muita luz, a vida dessas pessoas. Amém. Tá bom? Minhas amigas, vamos ficar por aqui então. Eu também vou fazer aqui algumas coisinhas que eu tenho que organizar, porque ainda é cedo. E depois eu venho, quando for ali para fazer algumas coisinhas, eu mostro a vocês então. Tá bom? Então, minhas amigas, até já.